Da parte de Deus, que para mim também é um privilégio de poder estar ministrando a sua palavra. Atos Apóstolos, capítulo 10, versículo 2, diz assim: piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Versículo de número 9: e no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Versículo 19: e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Irmãos, esta palavra, ela há algum tempo está no meu coração, e é uma palavra muito pedagógica da parte de Deus para nós, uma palavra que nos ensina o caminho, o único caminho que o crente pode percorrer para ter vitória, o único caminho que o crente pode andar para ter a bênção de Deus sobre a sua vida, o único caminho que vai fazer a diferença, que é o caminho da oração. Esse texto bíblico fala a respeito de 2 personagens. Cornélio, um homem de importância, um homem romano, um homem que ele era centurião, ele tinha 100 homens que estavam sob a sua responsabilidade, porém ele tinha uma característica muito boa. Qual era a característica de Cornélio? Ele era um homem que orava, ele era um homem que fazia esmolas e era um homem que jejuava. A Bíblia diz que quando os 3 homens foram para buscar Pedro, deu a ficha dele, falou a respeito do seu testemunho, que era um testemunho excelente, e que nos chama a atenção porque ele não era cristão, ele não tinha conhecimento da palavra, ele não fora evangelizado, ele estava fazendo algo certo, mas ele não sabia como fazer para poder ser participante das bênçãos da salvação. Mas era um homem que orava, era um homem que buscava a face de Deus, era um homem que nos ensina muito, que mesmo não sendo crente, um dia ele estava orando e consagrando a sua vida. Se você ler isso no texto, você vai encontrar. E na hora nona, por volta da hora nona, um anjo se apresenta a ele. Um anjo fala com ele. E ele ficou atemorizado por aquela visão. E ele, não sabendo do que se tratava, o anjo se apresenta a ele. Diz que a oração dele foi ouvida por Deus e que ele deveria mandar a Jope alguém para buscar Pedro, que estava na casa de um certo Simão curtidor. Então Cornélio estava orando de um lado, ele estava jejuando, estava buscando a Deus, e lá na casa desse Simão curtidor estava Pedro também. O que Pedro estava fazendo? Orando, buscando a face de Deus. A Bíblia diz que perto da hora sexta, lá para meio-dia, quando estava sendo preparado o alimento, que Pedro estava com fome, a Bíblia diz que ele foi orar enquanto o alimento estava sendo preparado. E quando ele estava orando, ele teve um arrebatamento de espírito. E nesse arrebatamento que ele teve de espírito, a Bíblia diz que desceu um vaso como um lençol, amarrado pelas 4 pontas, e neste lençol tinha toda espécie de animais. E a voz dizia para ele: Pedro, mata e come. E ele disse: não, Senhor, eu não posso, porque eu nunca comi coisa comum ou imunda. E por 3 vezes ele ouviu a voz do Senhor falando com ele.
porque existia ali um problema teológico, que para que Cornélio fosse abençoado, precisava ser mudado na vida de Pedro, porque Pedro era um judeu ortodoxo que, lá no princípio da sua caminhada cristã, ele não sabia distinguir muito ao certo o que é a lei e o que é a graça, e ele queria fazer uma associação entre a lei e a graça. Mas nós sabemos que a lei é uma coisa, a graça é outra, completamente diferente. Então Pedro tinha essa questão do rito judaizante que estava no seu coração, e ele entendia que qualquer gentil que viesse e aceitasse Jesus como Salvador, ele tinha que praticar aquilo que a lei determinava: praticar a guarda do sábado, praticar a circuncisão, guardar os dias de festa. É como se Pedro tivesse entendendo que para que houvesse a salvação, precisasse de acrescentar algo. A salvação dependia de algo que devesse ser acrescentado. Mas nós sabemos aqui nesta noite que para sermos salvos não depende de nós. Para sermos salvos não depende da nossa condição financeira. Para sermos salvos não depende da nossa condição social. Para sermos salvos, somente o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário é quem pode nos salvar. Somente Cristo. Ninguém é salvo porque é bonzinho. Ninguém é tão bonzinho que não precise de Cristo. E ninguém é tão ruim que Cristo não possa alcançá-lo. E isso se chama graça. A graça de Cristo, a graça da salvação. E aqui nós vemos então Pedro tendo esta palavra, tendo esse diálogo, e Cornélio lá do outro lado, orando a Deus, pedindo a misericórdia, querendo entender o que eu preciso fazer, o que é necessário. E no meio desses dois homens, a oração, a doce oração. Eu disse aqui no princípio que é o único caminho para o crente ser abençoado, é o único caminho para mudar a história, é o único caminho para nós termos uma relação com Deus. Nós oramos não é porque Deus precisa da nossa oração, nós oramos é porque nós temos que ter comunhão com Deus. Se não orar não tem vida espiritual, se não orar não tem comunhão, se não orar não tem vitória, se não orar não tem resposta, se não orar as coisas não mudam, se não orar a casa não vai ser abençoada, se não orar o trabalho não vai ser abençoado, se não orar nada acontece. Mas de um lado um homem estava orando, do outro lado o outro homem estava orando. E quando nós nos colocamos à disposição de Deus para orarmos, o Espírito Santo, ele entra em ação. O Espírito Santo entra em ação. E como é bom quando o Espírito Santo entra em ação. E como é bom quando nós chegamos no culto nesta noite. A irmã Flávia já disse aqui que desde o princípio do toque da orquestra já sentiu a presença de Deus. Eu também senti a presença de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele está na nossa vida e ele está no culto nesta noite. É ele quem direcionou os hinos, foi ele quem direcionou a leitura bíblica, foi ele quem direcionou a irmã Cátia que esteve aqui ministrando, e eu ficaria mais 2 horas ouvindo ela, porque é uma palavra gloriosa da parte de Deus para o nosso coração. É o Espírito Santo que está visitando a tua vida nesta hora, é o Espírito Santo que usa a minha vida para poder trazer esta palavra da parte de Deus para o nosso coração. É o Espírito Santo que está visitando agora aquele que está triste, é o Espírito Santo que faz com que esta igreja tenha vida, aleluia, e possa glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. É o Espírito Santo, aleluia. Tinha alguma coisa que precisava ser mudada em Pedro. Se ele não tivesse sido
direcionado por Deus, com certeza, quando alguém chegasse, olha, é Cornélio, quem é ele? É um romano. Romano? Não, romano não. O nosso negócio aqui é com judeu, não é com romano. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Ouvimos ontem aqui nesse culto o nosso irmão sendo usado por Deus e dizendo: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Todos aqueles que desejarem ser salvos, eles são alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Se tem uma coisa que Deus não faz, é deixar de ouvir a oração de um crente que tem compromisso com Ele. Se tem uma coisa que Deus não faz, é não ouvir a oração e agir para que o milagre possa acontecer e o nome do Senhor seja glorificado. Cornélio estava orando, estava buscando a Deus. Pedro orando e buscando a Deus. Deus fala com um e fala com o outro. Quando aqueles 3 homens chegam até Pedro, pergunta por Pedro, o Espírito Santo já falou antes com ele. Tem 3 homens aí. Eles vieram te buscar. Não temas, não, vai com eles, porque foi eu quem mandei eles. Foi eu quem mandei eles aqui. Vai até lá. Você tem uma missão, e a sua missão vai ser dizer para Cornélio, para a família dele, tudo aquilo que ele deve fazer para alcançar a salvação. A ação do Espírito Santo é linda, meus amados irmãos. A ação do Espírito Santo é o diferencial. Se nós estivéssemos numa reunião social nesta noite e não tivesse a manifestação do Espírito Santo aqui, seria a mesma coisa de um corpo que está sendo velado, mas que não tem vida. O que faz a igreja viver, o que faz a igreja agir, o que faz a igreja ser diferente é a presença do doce Espírito Santo de Deus que está na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me traz aqui nesta noite e fala primeiramente comigo, depois contigo, que é necessário voltar ao caminho da oração. A oração não perdeu a sua eficácia. A oração não está no passado. A oração ainda é o caminho que nos leva até a presença de Deus. A oração é o diferencial. É na oração que nós vamos obter vitória. Pastor, mas não tem um caminho mais fácil? Eu queria determinar. Você pode determinar à vontade. O que vai fazer a diferença é a oração. Pastor, mas não tem jeito de ter fé na fé? Não resolve fé na fé. A nossa fé, ela tem que estar subordinada à vontade daquele que tudo pode, daquele que pode mudar a nossa história, a nossa vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É na oração que nós encontramos a resposta de Deus. É na oração que nós conseguimos adentrar no Santo dos Santos. É na oração que nós conseguimos entrar na pessoa bendita do nosso Deus que está no céu. É na oração que nós conseguimos mudar situações. É na oração que nós conseguimos mover o coração e as mãos de Deus em nosso favor. É na oração. Não existe outro caminho. Não existe. O caminho ainda continua sendo a oração. O caminho continua sendo a oração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro vai até a casa de Cornélio e a situação dele era ele tinha tão pouco conhecimento que quando ele viu Pedro, ele já dobrou o joelho para adorar. Ele disse: não,
Não adora a mim, não, que eu sou homem igual a você. Adore a Deus, você tem que adorar Deus. A Bíblia diz que Pedro ministrou a palavra ali para Cornélio e toda a sua família e as pessoas que estavam ali com ele. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Se batizaram nas águas. E aí passou a fazer parte dessa família tão gloriosa, que não anda por sorte, que não anda por vista, que não anda por ventos, que não anda por movimentos, mas que anda direcionada pelo Espírito Santo de Deus, aguardando o grande e glorioso dia de entrar nos céus pelas portas e estar com o Senhor eternamente. Receba esta palavra nesta noite, guarde ela bem no profundo do seu coração. Eu ouvi essa semana uma frase tão linda, onde alguém dizia assim: para nós a resposta tem que ser rápida e afirmativa, mas a melhor resposta é aquela que vem de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê uma semana de bênção, paz e vitória. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória.